Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui numa das maiores favelas da América Latina. Estou na Rocinha, por isso venham daí comigo. Para subir a favela há 3 formas de o fazer. Mototáxi, que é o mais comum e é o método que nós usamos para subir. Tem as carrinhas, que são chamadas mais por vans ou combs, que fazem transporte interno. Ou a pé, que para nós que não moramos aqui é zero recomendado porque a probabilidade de nos perdermos é muito grande. E em relação aos mototáxis, eles são pilotados por moradores locais. Funcionam como uns táxis rápidos e o mais engraçado é que não é preciso aplicação. Vocês chegam, veem o mototáxi a passar, fazem sinal e sobem para cima da moto. Não sei ao certo quanto é que esta subida nos custou porque o valor já está incluído no bilhete. O lado menos bom é que, como o trânsito às vezes pode ser bem caótico, o risco de acidente é um bocadinho grande. Mas no geral é bem tranquilo. Então é um mergulho bem direto na vida real da comunidade. É aqui que a aventura começa. Como surgiu a Rocinha? A ocupação começou por volta das décadas de 1920 a 1930 e a área era originalmente uma zona rural com chácaras e pequenas plantações. A favela fica entre 2 bairros muito ricos, São Conrado e a Gávea, e na altura houve uma migração muito grande de trabalhadores rurais que vinham principalmente do nordeste do país e também do interior e começaram-se a instalar ali. Com o crescimento do Rio de Janeiro, mais pessoas chegavam à cidade para procurar trabalho e não havia moradia formal suficiente para toda a gente. A ocupação foi crescendo de forma informal e sem ser planeada. Então, ao longo das décadas, as casas mais simples viraram construções maiores e a Rocinha acabou por se tornar a maior favela não só do país, mas também da América Latina. Mas de onde vem o nome Rocinha? O nome tem uma origem bem direta, então a região era conhecida como uma área de roça, que é um lugar onde existem pequenas plantações. Os produtos cultivados ali eram vendidos nos bairros vizinhos e com isso os moradores começaram a chamar o lugar de Rocinha. E foi aí que o nome pegou e se tornou oficial com o tempo. Então agora parámos aqui num ponto para tirar fotografias, depois vamos ver uma pequena apresentação de capoeira. Só daqui dá para ver o quão incrível a vista é. Olhem isto. Acá es más colorido porque tenemos un artista local que se fue nacido y criado en esta favela, pero hoy es muy más famoso afuera de Brasil do que acá. Se tiene algunas pinturas por todo el mundo en que hasta hoy se vive por acá. En esta calle se tiene una galería, iremos conocer esta galería, entonces así que si quiere fotos, vídeos, se puede tomar. O Ark é um artista bastante conhecido na Rocinha, associado às cenas de grafite e de arte na rua do Rio de Janeiro. Que é isso aqui? A sua obra está muito ligada ao cotidiano da favela e ele faz parte de uma geração de artistas que usam a arte para representar identidade, resistência e cultura local. O trabalho dele costuma ter personagens expressivos e rostos marcantes, elementos do dia-a-dia da favela e cores fortes e contrastes. Os temas mais comuns variam entre a vida na periferia, desigualdade social, orgulho da comunidade. As obras dele aparecem em muitos becos da Rocinha e muitos muros em outras partes da cidade, o que ajuda a transformar o espaço urbano em uma galeria a céu aberto. Também contribui para mudar a forma como as pessoas veem as favelas, não só como lugares de dificuldade, mas também de criatividade e produção cultural. Bem, neste ringue aqui, a Ludmilla gravou um dos seus videoclipes, que eu vou deixar aqui, um trecho do videoclipe para vocês poderem ver. Foca no meu bumbum. Foca no meu bumbum. Há pessoas do meu grupo que decidiram fazer um jogo com os guias e vão jogar contra outro grupo e outro guia. Que a Rocinha é a maior favela do Rio de Janeiro, isso todos já sabemos.
Mas vocês sabem ao certo quantas favelas existem no estado do Rio de Janeiro? O censo de 2010 diz que existe cerca de 763 favelas, mas estudos mais recentes dizem que há cerca de 800 a 803 favelas só no estado do Rio de Janeiro. Além disso, mais de 1.300.000 pessoas vivem nestas áreas e isso representa cerca de 20% da população da cidade. Mas voltando aqui à Rocinha, o censo oficial de 2022 diz que vivem cerca de 72.000 pessoas nesta comunidade, mas a realidade não é bem assim. As estimativas das associações dizem que existem mais de 150.000 pessoas a viver na região. Mas porquê que os dados oficiais dizem um número e as estimativas das associações têm praticamente mais do dobro? Isto acontece por vários fatores. O primeiro é a dificuldade em coletar os dados. Nas áreas como a Rocinha, as ruas são estreitas, irregulares ou então não são oficialmente mapeadas. As casas são construídas umas sobre as outras e as moradas formais muitas vezes não existem. Isso dificulta muito o trabalho do IBGE durante o censo. A razão número 2 são as construções e o crescimento informal. Muitas casas surgem rapidamente e sem registro oficial. Muitas residências também são divididas em vários domicílios e os andares extra são construídos sem documentação. Isto é o que a internet nos diz. A realidade é que, pelo que nos foi dito pelos guias, os habitantes da Rocinha não podem simplesmente encontrar um terreno e construírem por ali. Eles têm que pedir autorização às associações que ajudam na organização da comunidade e essas associações têm que entrar em contacto com as pessoas que mandam. E não estou a falar do governo. A terceira razão é a população flutuante. O que é que eu quero dizer com isto? Há muita gente que se muda com frequência para dentro e para fora da favela e as pessoas podem dividir o mesmo espaço ou a mesma morada temporariamente. E isso torna difícil definir um número fixo. A quarta razão é a subnotificação, intencional ou não. Algumas pessoas evitam responder aos censos por medo ou desconfiança. E em certos momentos, questões de segurança dificultam a entrada dos recenseadores. A quinta razão, e para mim é a que faz mais sentido, são as verbas disponibilizadas pelo governo. Pensem comigo, se os números oficiais são mais baixos que os números das associações, porque é que o governo vai disponibilizar tantas verbas para ajudar esta comunidade se os números do IBGE são metade dos das associações? Então, quanto menos pessoas existirem, menor é a verba disponibilizada. Sí, hay 14 escuelas dentro de la favela, sí. Y como ustedes me han preguntado, si hay cerca de 3 hospitales en la favela, como clínicas, todas públicas, entonces todo es gratis. Solamente necesitamos poner el nombre de si hay una emergencia dentro de la favela, al medio, sí. Entonces si necesitas mirar al doctor muy rápido en la agencia, sí. Ahora cambiaremos a este lado, a esta calle, y no se puede más usar su teléfono, su net, la cámara pública. Então, por favor, o bolso ou o bolso, por favor. Aqui não podemos gravar porque passámos por uma zona onde haviam, como é que eu hei de dizer, grandes coisas, se é que vocês me entendem, e além dessas coisas haviam também algumas mesas com alguns produtos. E o que mais me chocou foi ver a normalidade que existe ali, ver crianças e adolescentes armados e ver ali o produto à venda em sacos abertos, como se fossem aquelas bancas de especiarias, sabem? Que os sacos estão ali abertos e vocês escolhem aquilo que querem. Para nós, os turistas que entram ali, é um choque, mas para quem vive nestas comunidades, faz parte do dia a dia. Agora paramos aqui na casa dos guias. Nós estamos aqui na laje deles, acho que é tipo como se fosse no rooftop, para apreciar a vista, para bebermos umas bebidas se quisermos, depois vamos nos reunir todos, aí podemos fazer as perguntas que nós quisermos e tirar as dúvidas todas. É chocante e ao mesmo tempo é interessante ver que como é que num sítio onde a pobreza é praticamente a única realidade destas pessoas, a vista consegue ser incrível. Tipo, olhem isto. Imaginem que é vocês acordarem e terem todos os dias esta vista. Juro, é incrível. E agora, as favelas são seguras de visitar? Calma, eu não sei se todas são seguras, não fui a todas. O que eu posso dizer é que sim, a Rocinha é segura de visitar. Óbvio que para uma pessoa que nunca pôs lá os pés, não é reconselhado ir para lá sozinha. Porquê? Porque como nós não conhecemos o lugar, facilmente nos perdemos ali e podemos entrar em ruas onde a situação pode ficar um bocadinho complicada. Porque apesar de muitas pessoas viverem ali, eles meio que se conhecem uns aos outros. Uma das razões que torna a Rocinha tão segura de visitar é que ela é comandada pela mesma facção. Então não existe aquelas guerras de facções entre esta zona é nossa, esta zona
é vossa e outra razão é económica. Os líderes da facção pensam assim: quanto mais turistas nós deixarmos entrar aqui, mais dinheiro vai entrar aqui na comunidade e a probabilidade da polícia entrar é bem menor. Porque infelizmente mais depressa seria noticiado que um turista morreu ao visitar a Rocinha ou foi roubado lá dentro do que se fosse um brasileiro ou mesmo um morador. E muita gente perguntou: mas nunca sentiste medo que te roubassem? Bem, eu não vou mentir, a primeira vez que fui senti um bocadinho medo, mas desta segunda estava bem tranquilo porque já tinha vivido a experiência uma vez e também porque na Rocinha existem regras que foram criadas pela própria população e pela facção que a controla. E uma delas é que é extremamente proibido roubar tanto turistas como moradores da favela. E o que é que acontece se alguém for roubado ou assaltado? Bem, ao certo, eu não sei, mas pelo que os nossos guias nos disseram, realmente não é assim um castigo tão leve. Porque além disso, é proibido a tanto doméstica quanto a outras pessoas. É proibido também, entre outros crimes, e os castigos aí podem ser bem severos. Mas será que é justo haver este tipo de castigos para essas regras? Se é justo ou não, não sei. A verdade é que funciona e tanto eu senti-me seguro lá dentro, como muitos dos moradores também dizem que se sentem mais seguro, por exemplo, andar às 3 da manhã na Rocinha do que às 11 da noite em Copacabana ou Ipanema. Por isso sim, posso considerar a favela da Rocinha um lugar seguro, mas se vocês não são de lá, não entrem sem alguém que mora lá ou sem um guia. E é por aqui que termina este vídeo. Deixem nos comentários o que é que acharam, não se esqueçam também de deixar um like, subscrever o canal e ativarem o sininho para receberem todas as notificações. Enquanto isso, até ao próximo vídeo.